Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria. No Espaço Livre de hoje nós vamos conversar com a mestranda Júlia Klein. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, falando nessa rádio que a minha família gosta tanto, minha avó sempre ouve, então mandar um beijo pra minha avó, senão ela ia ficar brava comigo. Obrigada pela oportunidade, novamente. Bom, Júlia, você é mestranda da Faculdade de Direito do Sul de Minas, correto? Correto. E fala pra gente aí, mestranda de Direito, né? Isso. Importante lembrar. A ênfase do mestrado lá é em constitucionalismo e democracia, então é mais voltado para o direito constitucional mesmo. Perfeito. E o que é o direito constitucional aí, que estão várias áreas do direito? Explica pra gente o que você faz, qual que é essa área de estudo. Então, essa área de estudo é mais relacionada com as pesquisas visando a Constituição Federal, Então, igual você falou, dentro do direito a gente tem vários enfoques, e o direito constitucional, ele é basilar quando a gente fala no direito, Tudo que a gente vai considerar nas diversas áreas do direito, o enfoque sempre vai ser baseado na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Então, o mestrado é voltado para a linha de pesquisa Constitucionalismo e Democracia, e temos também lá divisões em duas linhas, que é Relações Sociais e Democracia e Efetividade dos Direitos Fundamentais. Então, quando a gente ingressa no mestrado, a gente pode escolher qual das linhas que a gente vai seguir. E, de acordo com o que a gente seguir, a gente vai direcionar a nossa pesquisa para dissertação de mestrado, que é o trabalho final do curso. E, Júlia, qual que é o seu direcionamento, qual que é a sua pesquisa? A minha pesquisa hoje é relacionada com o direito animal, que é um direito baseado, principalmente no artigo da Constituição, que é o artigo 225, E aí, eu pesquiso sobre direito animal, aqui no sul de Minas, inclusive, a gente vai fazer uma pesquisa empírica com dados de ONGs da região, para entender qual que é a efetividade do direito animal aqui na região, da aplicabilidade na região. Então, a gente vai falar sobre a questão dos rodeios que a gente vê aqui na região, a gente vai falar sobre a questão dos animais abandonados, sobre tudo isso também o direito enfoca. Então, como o mestrado lá é em constitucionalismo e democracia, a gente tem uma abrangência muito grande, então nós vamos ver diversos tipos de trabalho, relacionado à saúde, relacionado a mulheres, Muita gente pesquisa sobre isso, é relacionado aos animais. Então, é uma área muito ampla dentro do mestrado da Faculdade de Direito. Júlia, o mestrado, ele tem um viés também social, vocês trabalham com a sociedade? Sim. Dentro do programa de mestrado da FDSM, a gente tem o projeto de inserção social. O que seria esse projeto, então? É trazer para a sociedade um pouco do conhecimento científico que a gente teve em sala de aula. Então, tudo que a gente aprende lá, a gente aprende sobre diversas temáticas, a gente vai escrever um projeto científico, Assim como um projeto de trabalho de curso e tal, a gente faz um projeto de inserção social, que é um projeto escrito, mas que depois vai ter uma aplicabilidade prática. Então, geralmente, essa aplicabilidade ela vem por meio de palestras, de conscientização, de atividades, e a gente sempre escolhe alguma instituição para que possa amparar o projeto. Sim. E no seu caso, que projeto seria esse? O nosso projeto, então, é um projeto em grupo, ele é composto por 5 integrantes do mestrado e uma integrante, da graduação de Direito, e ele é voltado ao combate à violência doméstica, certo? Porque é relacionado, então, com a linha de pesquisa do mestrado, como eu falei, que é bem abrangente. A gente aprende no mestrado a respeito da teoria feminista do direito. Então, tudo isso se relaciona com o mestrado e a gente pode trazer, então, para a sociedade algumas coisas que a gente vai aprender em sala de aula. Então, por meio de palestras, conscientização, como eu já falei anteriormente. Além de você, quem são os mestrandos? O Kaique Juan, Guilherme Gessi, Beatriz Porto Lopes, Iago Penha Maciel e a Maria Eduarda, que é integrante da graduação. E o orientador, coordenador? O coordenador do programa é o Dr. Edson Vieira, Ele coordena todos os projetos de inserção. Então, quando a gente entra no site da faculdade, a gente vai ver que tem diversos tipos de projeto lá, Tem grupos que vão fazer sobre o direito do idoso, tem grupos que vão fazer sobre direito de pessoas em situação de rua. Então, cada grupo vai escolher uma temática, escolher uma organização, uma instituição para participar, e aí já dá o andamento ao processo, o procedimento de essa transformação mesmo do conhecimento científico em prática. E, Júlia, por que vocês escolheram essa temática de violência à mulher? Bom, a gente
foi algo que afetou bastante a gente, né? Nosso grupo é composto por 3 mulheres, então nós vimos palestras na faculdade já antes disso, tivemos acesso a outros grupos que tiveram esse trabalho, e a gente ficou sabendo de uma instituição de Pouso Alegre também, que promovia esse tipo de encaminhamento para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Então a gente pensou, por que não fazer sobre essa temática? Né? Uma temática que se relaciona com a nossa linha de pesquisa, né? Uma temática que é tão importante nos dias atuais. Sim. E que nosso conhecimento pode ser que influencie de certa forma, né, na sociedade a respeito desse tema. Então a gente escolheu falar sobre a violência contra a mulher por conta disso. Júlia, fala pra gente um pouco sobre o seu mestrado e especificamente sobre esse projeto de violência contra a mulher para acolher essas mulheres, o que vocês estão trabalhando e o que você viu nas suas pesquisas, quais os dados? Bom, a gente escolheu então, como eu falei, nós escolhemos uma instituição que é o CIAMPAR, que é o Centro Integrado de Apoio à Mulher de Pouso Alegre e região. Então, é uma instituição que abrange toda a região aqui de Pouso Alegre, em Confidentes, Ouro Fino, Borda, qualquer lugar, né, que tem alguma mulher que precise desse acolhimento. Essas senhoras, né, do CIAMPAR, o CIAMPAR é uma instituição que surgiu em 2002, então faz muito tempo já, e elas acolhem essas mulheres de diversas formas, através de diversas frentes. Então, elas vão falar na linha de frente da psicologia, do direito. Então, a mulher precisa de um atendimento psicológico, tem uma psicóloga lá que faz esse atendimento, tem uma advogada que faz o atendimento jurídico, encaminhamento jurídico. Então, elas vão apoiar, né, essas mulheres, e a gente escolheu esse projeto. E o que a gente trata no projeto escrito? Sim. A gente trata das formas de violência contra a mulher. Então, quando a gente fala na Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência contra a mulher, né? Muitas mulheres pensam que violência é só aquele ato físico, né? Aquela agressão. Então, quando a gente fala na Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos. O primeiro tipo seria a violência física, né? A violência física é aquela que todo mundo já sabe, né? Que, de certa forma, ela vai atingir a integridade física da mulher. Então, socos, chutes, às vezes aquele apertão de braço, né? Que às vezes a pessoa pensa, isso aqui não é agressão. É agressão também, segurar forte, chacoalhar. E casos mais graves, né? Com machucados em decorrência de arma de fogo, de facas, perfurações, essas coisas do tipo. Mas nós temos outros tipos de violência. Então, a nossa campanha é voltada mais para conscientização mesmo dessas mulheres. Então, quais são as outras violências? Violência psicológica, por exemplo. Muita mulher acha que não é um tipo de violência, mas chantagem, né? Questão de ameaçar, xingar. Então, várias situações, elas podem se enquadrar na Lei Maria da Penha. Então, a mulher, ela pensa assim, ele não foi violento comigo, mas, na verdade, ele estava sendo violento, né, de forma psicológica. Sim. Tem também a violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? A mulher, o homem vai e destrói algum objeto importante para a mulher, deixa de pagar a pensão, não deixa gastar o dinheiro dela mesma, né, rouba as coisas. Às vezes, ele vai e pega e quebra um objeto importante para ela só para machucar ela, né? Com a intenção de realmente causar algum dano, assim, psicológico. E outra questão também que a gente tem, violência moral, né? Violência moral, que a mulher, ele vai ficar insultando aquela mulher. De que forma? Fala assim, você me traiu, sendo que é mentira. Falar mentiras para a mulher, compartilhar coisas íntimas da mulher. Então, tudo isso se enquadraria na violência moral. A violência que a gente tem também, violência sexual. A gente pensa assim, tô dentro de um relacionamento, então não existe estupro, por exemplo. Existe da mesma forma, né? Mas não só estupro. Às vezes a mulher tá doente naquele dia, ela não quer nenhum ato sexual mesmo, e o marido, por exemplo, ele força ela a fazer, né? Não só o marido, é importante a gente ressaltar isso, que esse tipo de violência, ele acontece até mesmo em relacionamento, né, namoro e tal, e às vezes a mulher acha assim, vou casar, vai melhorar, e na verdade só piora.
Então, existem esses tipos de violência, né, que são enquadrados na Lei Maria da Penha, que é importante a gente ter atenção. Então, o nosso projeto realmente, é como você falou, é uma questão de conscientização, né, de palestras e tal. A gente passou em salas de aula, lá na Faculdade de Direito, falou com os alunos da campanha que o Ciampar vem promovendo esse ano, junto com elas, inclusive, né, e fez uma palestra na Faculdade de Direito. Essa semana a gente vai passar nas salas de aula lá das escolas de Pouso Alegre. Sim. Vamos passar uma rádio lá local também. Então, é importante essa conscientização das mulheres a respeito dessa temática. Por isso que a gente escolheu esse tema. E essas palestras, como são feitas? Com quem são feitas? Então, geralmente a gente faz essas palestras em conjunto com o Ciampar. Porque como elas tiveram mais prática nisso, né, elas conseguem dar exemplos de situações que ocorreram, então elas vão junto com a gente, elas participam junto, contam os casos que aconteceram, né, claro, sem citar o nome de ninguém, né, para manter de forma sigilosa mesmo, mas contam para, de certa forma, atingir o público, que não é só o público feminino, né, que deve realmente tomar cuidado, né, que a gente tem que tomar cuidado com as situações, com as relações que a gente tem, mas também os homens, que eles devem, então, participar, né, de forma ativa nesse combate à violência, que eles, muitas vezes, eles estão cometendo essa violência, mas eles precisam mudar, eles precisam ser conscientizados. Sim. Então, essas campanhas são voltadas para isso. E as mulheres que têm interesse em procurar a Ciampar, como que elas fazem? Como que elas podem entrar em contato até com você ou com outros participantes do mestrando para ter esse apoio, essa ajuda? Bom, o Ciampar, ele é localizado na Rua Afonso Pena, número 304, no centro de Pouso Alegre. Então, como eu havia falado, né, surgiu em 2002, durante a semana ficam as senhoras lá, né, inclusive as fundadoras ficam lá, e elas atendem da 1 às 5. Então, é só você chegar lá e falar com elas que elas vão te encaminhar, né, ou para um atendimento psicológico, ou já para um atendimento jurídico, ou para os dois em conjunto. Inclusive, elas fazem mais do que isso, né, elas fazem uma reinserção das mulheres no mercado de trabalho. Agora, inclusive, elas estão abertas, com inscrições abertas para um curso de cuidador de idoso. Então, assim, porque às vezes a mulher está numa situação tão vulnerável que ela não consegue reingressar no mercado de trabalho. Então, elas estão com esse curso aberto, a mulher vai lá, faz essa capacitação e pode, às vezes, se desencilhar desse ciclo de violência que ela está inserida. Sim. Então, o Ciampar, esse projeto, ele não só dá o apoio à mulher que está vivendo essa situação de violência, mas também a mulher que conseguiu sair dessa situação de violência, que precisa aí de toda uma estrutura para se reintegrar à sociedade. Sim, ele vai fazer o antes e o após, né? Às vezes a mulher passa todo o processo com eles, né? Desde o atendimento psicológico, atendimento jurídico, depois faz essa capacitação para voltar ao mercado de trabalho, né? Para não depender mais financeiramente daquele homem. Mas também, às vezes, só um ou outro pontual, depende de cada caso. Mas elas atuam em toda essa frente, então. E até mesmo para tirar uma dúvida, se a mulher souber de outra mulher que está passando por isso, ela pode procurar o Ciampar? Pode, ela pode procurar para conversar mesmo, para ver, por exemplo, como que ela vai falar com aquela mulher. Porque às vezes a gente vê que tem, às vezes dentro da nossa família, às vezes alguma amiga, e a gente não sabe como que vai conversar sobre isso com aquela pessoa, né? Então, pode ir lá conversar com elas são super simpáticas, né? Elas sempre vão estar dispostas a conversar e vão poder orientar, né, a respeito dessa temática. E, Júlia, para você como mestranda, como mulher, como que está sendo esse projeto na sua vida e para o seu futuro aí como advogada e na área da pesquisa também? Bom, para mim está sendo muito enriquecedor mesmo, porque além da gente poder falar, né, com os alunos, com a sociedade externa, né, a gente consegue explicar, que é o que a gente está lá no mestrado muitas vezes para fazer, né, seguir a carreira da docência. Sim. Então a gente consegue trazer esse conhecimento para a sociedade, mas também como mulher aprender mais sobre casos práticos, né, sobre como levar a minha própria vida ou as outras meninas do grupo também, pra gente ver, e até os homens, né, a gente vê que tem uma campanha que o Ciampar está promovendo, que é uma campanha bem antiga até, mas que esse ano elas estão dando um enfoque maior, que é a campanha do Laço Branco, que visa, então, o combate à violência contra a mulher, mas por parte dos homens também, que os homens, eles devem, então, não cometer essas violências,
mas também não fechar os olhos, Sim. né? Então, porque muitas vezes o homem ele vai ver um amigo cometendo alguma coisa e ele fica quieto, né? Disfarça, não fala nada. E é importante que a gente tenha esse apoio deles. Então, tudo isso tá sendo muito enriquecedor mesmo para mim. Acredito que para os outros integrantes do grupo. E esse projeto realmente é uma questão muito interessante do mestrado, né? Que a gente nem pensava que teria, por exemplo, a gente nem saberia que teria algo mais prático, pensar só teoria, Sim. mas algo prático que a gente pode ajudar a sociedade de alguma forma. Trabalhar ativamente nesse apoio, né? Sim. Júlia, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria pedir para você reforçar a localização, as formas de contato com essa ONG, com a Ciampar, e também fazer um convite às mulheres para que elas procurem mais informações sobre isso, aos homens que trabalhem ativamente contra esses tipos de violência. Bom, então, reforçando, né, o endereço do Ciampar é Rua Afonso Pena, 304, no centro de Pouso Alegre. Elas têm uma página no Instagram também, né, com o mesmo nome, Centro Integrado de Apoio à Mulher Região. Esse é o nome no Instagram. E aí pode acompanhar por lá. As mulheres, né, como você falou, devem procurar mais informações sobre isso. Eu me encontro numa situação que eu não sei se é uma situação de violência ou não. Procura um apoio psicológico, procura alguma questão sobre isso para você tentar resolver essa situação na sua vida, né? E os homens, né, tentar modificar esse ciclo de violência. Sim. Para melhorar a vida deles e das mulheres também que estão com eles. Júlia, eu agradeço a sua presença. O nosso tempo está no final, a gente vai ficando por aqui. Espero que no seu mestrado você atinja grandes pesquisas, grandes oportunidades e continue com esse trabalho com a sociedade, com esse trabalho muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Como eu falei, é uma rádio muito importante aqui na região, então ceder esse espaço aqui para falar um pouco sobre esse assunto realmente me deixa muito feliz. E eu agradeço novamente a todo mundo que está ouvindo e a vocês por me receberem também. Obrigada. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações em difusoraourofino.com.br.